A paz do Senhor, os irmãos. Vamos para mais um comentário de lição bíblica. Vamos estudar a partir deste terceiro trimestre, né? Segundo semestre. Estamos com a lição com o livro de Ruth e o livro de Esther, da revista PEC. E nós vamos meditar nessa lição, agradecendo a Deus por mais um privilégio de adentrarmos mais um semestre e mais um trimestre, mais um módulo teológico. Eu sempre costumo dizer que a Assembleia de Deus ela tem um curso teológico por ano, dividido em 4 módulos. Nós já tivemos 2 módulos, o primeiro trimestre e o segundo, agora vamos adentrar ao terceiro módulo, terceiro trimestre. Desta feita, estudando sobre o livro de Esther e de Ruth. Pela primeira vez, até onde eu pude ver, pesquisar, não tinha ainda tido a oportunidade de ter mulheres comentando lição bíblica. Se eu estiver enganado, me corrijam, mas me parece que é a primeira vez, né? Pesquisei na CPAD e não encontrei. E aqui na PEC, pela primeira vez, nós temos aqui 2 irmãs que comentam essa lição. Uma comenta o livro de Ruth e a outra comenta o livro de Esther. A Berenice Araújo e Lúcia Ribeiro, né? Elas são professoras, são formadas em teologia, filosofia, pedagogia e são também educadoras, né? E é uma bênção, né? Pela primeira vez, mulheres comentando a lição bíblica. Afinal de contas, na Bíblia tem livro de mulheres e no comentário de revista eu ainda não tinha visto. Pois bem, o título da nossa lição de número 1, é a trágica emigração de Belém para Moabe, né? Essa emigração é quando alguém sai de uma cidade e é recebido noutra. Ele é recebido como imigrante, mas quando ele sai, ele é emigrante. Sempre a revista, né, a lição traz 3 objetivos. O primeiro é conhecer a razão do livro ter o nome de uma mulher moabita e qual o pano de fundo usado pelo autor para contar a história dela. Segundo é situar a obra no tempo, identificar o propósito na sua canonicidade, ou seja, por que ele foi colocado no canon, ou seja, na Bíblia, faz parte da Bíblia. E o terceiro é reconhecer os valores literários, teológico e legal da obra. Lição de número 1 do terceiro trimestre, a trágica emigração de Belém para Moabe. O texto áureo diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Ruth, capítulo 1, verso 1. A verdade prática diz: as tragédias humanas jamais podem anular os soberanos propósitos de Deus. Glória a Deus, aleluia por isso. A introdução, ela diz: Ruth é um pequeno livro, absolutamente encantador. Além disso, é um livro essencialmente humano que traz histórias com características de realidade da vida com que facilmente o leitor se identifica. Nele veremos a providência de Deus guiando pessoas comuns e improváveis em direção a um plano glorioso e eterno. O primeiro ponto da lição fala o livro de Ruth, né? Essa parte histórica do primeiro ponto. Ruth, o nome Ruth, os quais
os quais casaram com... o nome do livro, o livro de Ruth, por exemplo, o nome Ruth, primeiro ponto. Ruth, capítulo 1, verso 4, né? Os quais casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos. Ruth significa companheira, né? E órfã significa nuca, ou seja, pescoço, do lado das costas, aquela que dá, significa aquele que dá as costas, aquela que volta atrás. No caso da órfã, a outra nora de Noemi. E Ruth significa companheira. O segundo tópico, o segundo ponto do primeiro tópico fala o autor e data. Quem é o autor deste livro? Comumente, entre os estudiosos da Bíblia, eles concluem que seja Samuel, por conta também dos escritos do livro dos reis, né? Samuel escreve esse livro aí, e já praticamente, como Samuel é da época de Davi, já escreve na época de Davi. Só que esses acontecimentos são bem antes, foi na época ainda dos juízes, aonde Israel ainda não tinha rei. Deus levantava juízes para julgar o povo. O terceiro e último tópico do primeiro ponto fala o drama da emigração. Ruth, capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Então aqui nós temos aqui a saída desta família, saindo da sua terra natal por conta da fome. E nós vemos aqui uma família deixando o seu lugar, a sua terra natal, por conta de uma fome, por conta da escassez. O segundo ponto da lição fala o drama da fome, ainda baseado nesse primeiro ponto, né, que o drama da imigração, e aqui o drama da fome. Nós sabemos que a fome é uma coisa que realmente deixa um pai de família bastante afligido. Mas nós devemos entender que nós temos um Deus, e por mais que é desesperador que seja, a gente tem que confiar no Deus que nós servimos. Principalmente na hora de mudar, na hora de sair de uma terra para outra, de uma cidade para outra, de um estado para outro, e até de um país para outro. A própria palavra de Deus diz, lá em João capítulo 6, verso 68, diz o próprio Pedro dizendo a Jesus, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? A gente tem que ter muito cuidado ao mudar de lugar. Eu já mudei de cidade uma vez, não fui bem, não estava bem, mudei de cidade, amarguei mais um pouco, acabei voltando à minha cidade natal. E aqui o drama da fome. Fome em Belém de Judá. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Belém era cidade cerca de 8 quilômetros ao sul de Jerusalém. A cidade de Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém, e eles foram para lá. E eles eram de lá e foram para Moabe, cerca de 80 quilômetros, né? Do outro lado do Mar Morto. Então eles saem de Belém, 8 quilômetros de Jerusalém, e vão para Moabe, uma cidade a 80 quilômetros, né, de Belém. Observamos aqui que a localidade que eles moravam era Efrata. Efrata é como se fosse um bairro, Belém é a cidade, e Judá é o estado, ou seja, é a tribo, né, de Israel. Israel é a nação, é o país.
Então, Judá é como se fosse um estado, a tribo, a cidade é Belém e o bairro é Efrata. E de lá que sai esta família. O segundo ponto fala acerca da terra de Moabe. Este homem se chamava Eimeleque, sua mulher Noemi, seus filhos chamavam Malom e Quilom. Efrateus, né, do bairro de Efrata, de Belém, de Judá, de Israel. Localizado no Planalto, ao leste do Mar Morto, Moabe era povoada por descendentes de Ló. Olha só aqui a situação. Eram os descendentes de Ló que habitavam nessa região. E nós sabemos qual foi a situação de Ló. Também numa situação totalmente diferente, porque aqui Eimeleque estava necessitado, estava vivendo uma crise na sua cidade, e aí ele resolve sair em busca de melhoria para a sua família em outro país. Já no caso de Ló, ele estava bem, ele era rico ao lado do seu tio Abrão, e aí, por ganância, ele se separa do seu tio e vai para Sodoma. E lá ele empobrece e perde tudo. Olha só o contraste, né? Você que está bem e aí se afasta de alguém, se afasta da sua cobertura espiritual, de um pai espiritual, divide uma igreja, tem uma congregação abençoada, mas aí acha que essa graça que está sobre essa congregação, ela é sua, e às vezes você sai dela e vai e abre um próprio ministério, e aí abre um campo, e aí depois você fica numa situação pior do que quando começou essa congregação. Então, as mudanças, elas são necessárias, mas sempre debaixo da vontade de Deus, né? Então, nós temos aqui, esse povo de Moabe são da descendência de Ló. E aí sai esse povo aqui da linhagem, né, de Jacó, aqui da linhagem de Judá, e sai da terra natal de Israel e vai para uma terra estrangeira, de um povo que adora outros deuses. O nome do deus lá é Camus, que no original é Chemosh. E o significado desse nome é destruidor e subjugador. Olha só a situação do nome do Deus dos Moabitas. Então aqui, Eimeleque, com a sua família, com a sua esposa e seus 2 filhos, saindo de Belém, que é a terra do pão, né? E sai para a fome depois. Fugindo da fome, ele se encontra com a morte. Ele foge da fome e não escapa da morte, porque sai da cobertura, sai do lugar da bênção. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O terceiro e último tópico do segundo fala possíveis alternativas. Este homem se chamava Eimeleque, sua mulher Noemi, os seus filhos chamavam Malom e Quilom, efrateus da cidade de Belém, de Judá, de Israel. E vieram à terra de Moabe e ficaram ali quase 10 anos. Embora seja um legítimo e elogiável o desejo de Eimeleque de cuidar das suas famílias, durante a fome, né, Matthew Henry questiona como se poderia justificar a mudança a Moabe. Aborrecer-nos com o lugar do qual Deus nos coloca e abandoná-lo na primeira oportunidade, né? A gente está aqui achando que está bom, mas quando vem a escassez, quando vem o problema, a gente abandona e a gente não passa pela escassez. Nós temos, pela Bíblia, nós temos
comprovadamente que toda vez, que praticamente todas as vezes, salvo quando Deus está provando alguém, como no caso de Jó, mas sempre na Bíblia, quando tem uma escassez, é porque teve uma desobediência lá atrás. É porque houve uma debandada lá atrás de adorar o Senhor Deus e adorar outros deuses, né? Houve realmente um abandono da fé no verdadeiro Deus. Sempre que Deus manda uma escassez, uma fome para seu povo, é porque houve realmente uma debandada grande, uma desobediência. Sempre, se você olhar na Bíblia, sempre está relacionado com isso. Então, nós temos que ter muito cuidado no nosso viver cotidiano com Deus. Ele pode nos provar, como fez com Jó? Pode. Mas você vê que as provas elas são muito bem menores do que quando é uma correção, quando é um castigo, né? E aqui no terceiro ponto, no terceiro e último ponto, fala a morte e a viuvez. Morte do esposo. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. A morte em um certo sentido, é um dos acontecimentos mais naturais da vida. Mas em outro é o menos natural. Todos os homens são mortais. Isso a partir do Éden, né? Porque Deus não fez o homem para morrer. Até porque ele fez o homem e plantou um jardim no Éden e colocou o homem no jardim para comer de todas as frutas que tinha no Éden, inclusive da árvore da vida, que o homem comia. E ele só falou para ele não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem comeu dessa árvore. Aí perdeu o direito de se alimentar da árvore da vida e morreu. Então a morte entrou nesta terra. Mas no caso de Abraão, que viveu 175 anos, no caso do próprio Jó, que a Bíblia não relata quantos anos ele tem, aí você pode dizer, pastor, mas lá no capítulo 42 de Jó está dizendo que ele viveu 140 anos. Ali foi depois de tudo. Ninguém sabe quantos anos Jó já tinha quando Deus o prova para Satanás. E depois daquilo ali é que ele novamente tem uns filhos. E aí, depois daquilo ali é que ele vive 140 anos e ele vê filho dos filhos, ele vê neto, né? E você vê Deus abençoando ele e dando tudo em dobro. E você não vai ver Deus dando filho em dobro. Os mesmos 10 que Jó tinha antes da prova, Deus dá novamente 10. Por quê, pastor? Porque os filhos deles não morreram, no sentido de se perderam. Eles só estão no pó da terra e vão ressuscitar no último dia. Então, Deus só duplicou o que Jó tinha perdido. E ele não perdeu os filhos. E aqui fala da morte de Elimeleque e dos seus filhos. E nós entendemos aqui que é uma morte prematura. E aqui entra alguma parte, né, do criacionismo, entra alguma parte aqui do espiritismo, que muita gente diz, mas a pessoa só não morre no dia. Aí você está colocando a nossa situação temporal com a situação de Deus que é eterno. Deus já sabe do quanto a gente vai viver, do que a gente vai morrer, ele já sabe. Agora, o fato dele já saber não significa que a gente aqui vá fazer o contrário, vá brincar, né? Então, ele na eternidade, ele já sabe. Nós já nascemos com um prazo de validade. Assim como um produto está lá na gôndola dos mercados, está lá na loja, você olha lá na embalagem, você vê a data de fabricação, a data de validade. Assim também somos nós, porque o Deus que nos criou e nos formou, ele tem a nossa data de fabricação e de validade. E o fato de a gente não saber não vai dizer que uma pessoa
poderia ou não ter morrido. Assim não, a palavra que o próprio Senhor colocou nos mandamentos, ele diz que obedecer, honrar pai e mãe, porque vai viver muitos dias sobre a terra, olha só. Então ele tem o controle de tudo. E aí só acerca disso aí dá uma outra live para trabalhar em cima disso. O segundo ponto, ele fala do casamento e morte dos filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, que significa nuca, significa voltar às costas, e o nome da outra era Ruth, que significa amiga, que significa, aqui onde ela colocou o nome de Ruth, significa companheira, né? Amiga, companheira. Então, eles se casaram com mulheres moabitas depois que o pai morreu. Mas eles também morrem, né? E aqui as noras, fica só Noemi e as noras. E aí a Noemi fica sabendo que na terra do pão, na terra natal dela, em Belém, Deus começa a abençoar o seu povo. Certamente alguém se levanta e clama ao Senhor, e sempre que a gente clama, o Senhor atende, e Deus volta a abençoar o povo, e ela fica sabendo que tem fartura na sua terra natal, e ela resolve voltar. E ela resolve voltar com as noras, mas depois ela entende que não queria levar as noras, porque elas podem se casar na sua terra, elas não saindo da sua terra natal, Noemi voltando para a sua terra natal, sabendo de como é viver numa terra alheia, né, numa outra nação, ela então volta e diz para as noras que elas voltem para suas casas, para a casa das suas mães, e se casem de novo e sejam felizes. E aí Orfa, que de acordo com o significado do seu nome, que é nuca, que é voltar atrás, ela volta. E aí Noemi está convertida ao Deus de Israel, ao Deus de Noemi. E Ruth, ela vai e diz assim, não, aonde tu for eu vou, aonde tu deitar eu deito, o que tu comer eu como, e o teu Deus é o meu Deus. Ali ela se converteu ao Deus de Israel. E elas voltaram para Belém, para a cidade do pão. O terceiro e último ponto, aqui ainda nesse segundo ponto, fala aqui acerca dentre outras razões, né? Como ele fala aqui, Noemi, o casamento de seus filhos, Maalon e Quilom, com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Os casamentos nos tempos bíblicos eram especialmente muitos festivos e com muita alegria para os pais e noivos. Durante outras razões, né, dentre outras razões, uma especial era para os pais, era a possibilidade de o casal ter filhos homens e assim dar continuidade à linhagem familiar, garantindo a manutenção das suas famílias e propriedades. Mas, na realidade, o real significado, o real aqui, o real objetivo era o Messias. Todo casal, toda mulher queria ser mãe, realmente, mas de homem, sim, mas porque poderia ser o Messias. E não para dar continuidade, porque a mulher também dá continuidade à geração. O terceiro e último ponto aqui fala sobre Noemi não desiste. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A partir do verso 3, o escritor ele muda a forma e se refere aos homens da família. Elimeleque agora passa a ser como o esposo de Noemi. Nós entendemos aqui que a mulher, que agora ela é conhecida como a esposa de Elimeleque, né? O nome do marido já ficou atrás, o nome dela fica na frente. E isso porque o marido morreu. Mas isso é comum, às vezes a gente vê
um casal com o nome da mulher na frente, e não é normal. Um homem não deve ser conhecido pelo nome da mulher, né? Pastor, isso é errado? Eu não vou aqui entrar no mérito e dizer que é errado, mas não é normal. O normal é você conhecer a família pelo nome do homem, né? Do marido, do esposo, do pai de família. E quando você vê em situações aí que a gente não... você diz, quem é fulano de tal? Diz, é o marido de fulano. Quer dizer, para a pessoa reconhecer, tem que falar o nome da mulher. E isso, né, para o judaísmo, isso não podia existir. Aqui agora passa isso a acontecer porque ele agora é morto. Aí agora o escritor muda a forma da escrita e agora fala acerca de a Noemi, a esposa do seu ex-marido, seu falecido Emeleque. Graças a Deus. Então, nesse terceiro ponto, encerrando aqui esta lição, nós queremos mais uma vez falar acerca das comentaristas, né? Que é a Berenice Araújo e a Lúcia Ribeiro. Para mim, realmente, é uma boa surpresa, porque eu não tinha visto ainda nem pela CPAD, nem pela PEC, comentaristas mulheres da lição bíblica. E agora a gente está vendo. E graças a Deus por isso. Porque quando Deus fala que nós somos reis e sacerdotes, e o reis e sacerdote está ali no termo genérico de homem e mulher. Graças a Deus por mais uma lição, que Deus abençoe. Procurem ler de hoje até domingo, da primeira aula, o livro de Ruth, é apenas 4 capítulos. Leia o livro de Ruth, recebendo a revista nesse final de semana, leia antes da aula, para você entender o que quer dizer essa situação. Deus sempre está trazendo alguém que não é judeu, trazendo um prosélito, fazendo um prosélito, né? E isso nós vimos na lição antepassada, acerca de Josué, aonde tem aquela prostituta de Jericó. E agora nós temos aqui uma mulher que também não é judia, entrando na genealogia de Jesus, que é Ruth. Então Deus sempre está trazendo o gentil. Desde o Antigo Testamento, Deus está trazendo o gentil para se juntar com o seu povo. Porque tudo somos feitura das suas mãos. E ele vem fazendo isso desde o início, desde de Gênesis até aqui, que ele vem fazendo essa mescla, fazendo essa junção, para que não haja separação. Inclusive, quando Jesus veio para os judeus, veio para o que era seu, lá em João capítulo 1, verso 1, mas aí depois ele foi surpreendido, ele não foi surpreendido como Deus, mas ali para mostrar para os seus discípulos que não fazia acepção de pessoa, aquela mulher sírio-fenícia, e que clama a ele e ele atende. E ela demonstra ter mais fé do que o povo judeu. Então, graças a Deus, vamos para mais um trimestre, em nome de Jesus, estudando sobre esses 2 grandes livros, dessas grandes mulheres de Deus, Ruth e Esther. E que Deus abençoe, tenha uma boa aula aos pastores, diretores de escolas, professores e alunos. Deus abençoe em nome de Jesus, amém.